Vamos nessa, salve, salve pessoal. Bom, esse é um vídeo aparentemente aleatório, mas não é, com soluções diversas aí de trigonometria no círculo, né? A coisa aí do círculo trigonométrico, radiano, senos, cossenos, tangentes, com foco aí na UERJ e Enem também. Algumas questões bem diversificadas aí, mas o foco maior na UERJ aí, com bastante questão da UERJ aí, e bem aleatório, tá? Relação fundamental, enfim, bem aleatório. Vamos lá, vamos em sequência. Primeira questão. UERJ 2023. Questão nos diz o seguinte: observe o ângulo central alfa, né, do círculo trigonométrico a seguir. Admitindo que alfa, ali embaixo, admitindo que alfa está entre 0 e π sobre 2, ou seja, alfa está no primeiro quadrante, tá? Tá vendo? A gente tá vendo, tá ali, Ele está ali, no primeiro quadrante. Aqui, esse ponto aqui é a representação do alfa, que está ali no ângulo central. E que o cosseno de alfa vale 4/5, tá? Quanto vale o seno de 2π menos alfa? Olha só. Não precisa usar nenhuma fórmula de transformação trigonométrica, né, de seno de A mais B, esse A menos B. Seria até natural fazer. Mas se a gente dá uma olhadinha ali no círculo, a gente consegue identificar quem é similar ao seno de 2π menos alfa. Bom, o 2π é 360, né? Então a gente está buscando 360 menos alfa. 360 menos alfa é menos alfa, ou seja, é o alfa para baixo. É o alfa no sentido horário. O alfa no sentido positivo é esse que está em desenho. O 360 menos alfa é como se a gente fizesse 360, a volta completa, e voltasse alfa. Ou seja, a gente está falando desse ângulo aqui, para baixo, tá? No sentido negativo, que tem o ângulo central igual a alfa também, só que para baixo, tá? E ele está querendo o quê? O valor do seno desse ângulo. O valor do seno desse ângulo. Então, o seno desse ângulo projetado ali no eixo dos senos, que é aqui o eixo Y, é essa medida aqui, que é negativa, tá? Porque o menos alfa, ele está no quarto quadrante. E todos os ângulos do quarto quadrante têm cosseno positivo e seno negativo, como a gente está vendo ali, coordenada Y. Então, assim, só com isso, eu já estou de olho aqui nas alternativas C e D, que são as alternativas negativas, tá? Então, assim, na verdade, e outra coisa, né? O seno de menos alfa é igual ao seno de alfa, só que negativo. É por isso que as alternativas estão 3/5 menos 3/5, meio menos meio, tá? Então, ela tem dois valores e os seus opostos. A gente já sabendo que ele é negativo, então a gente vai em busca desse valor correto. O que eu vou usar aí? Somente a relação fundamental, tá? Então lembrando que a relação fundamental é aqui em cima, ela diz que o seno ao quadrado do alfa, no caso, qualquer ângulo, né? Mais o cosseno ao quadrado do alfa é igual a 1. Tá? Essa é a relação fundamental da trigonometria. Como o cosseno é 4/5, essa relação vai ficar assim, o seno ao quadrado de alfa mais 4/5 ao quadrado é igual a 1. 4/5, o seno ao quadrado de alfa, vamos economizar uma linha, vamos passar o 4/5 já elevado ao quadrado para o lado do 1, então vai ficar 1 menos 4/5 ao quadrado. O quadrado de 4/5 é 16/25.
tá? Porque a gente eleva o 4 e eleva o 5. Se eu multiplico aqui e diminuo, tá? Eu tenho o valor direto sem ter que fazer MMC. Então, o seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 25 menos 16, 9 sobre 25. Tirando a raiz quadrada, desse 9, 25 avos, a gente tem aí como resposta mais ou menos 3/5. Como a gente sabe que ele é negativo, a explicação que eu falei agora no início da questão, para ele estar no quarto quadrante e tal, então a gente quer o valor negativo, que é menos, né? No caso, a gente quer o menos alfa, né? Então, deixa eu até botar mais corretinho aqui, tá? Então, o seno do menos alfa, que é quem a gente está querendo, ele é menos 3/5, tá? Que é o alfa ali embaixo. Então, questãozinha aí da UERJ, gabarito letra C, tá? Vamos para a segunda. Segunda questão. Essa é uma questão bem legal, né? Aparentemente aí, né? Aparentemente não, é totalmente literal essa questão da UERJ. Ele canta ali tudo do círculo trigonométrico, né? Esse aí é o círculo trigonométrico, é uma circunferência de centro 0 e raio 1. Aí ele fala, né, que o PQ, AC e BD são diâmetros, né? Ou seja, passam pelo centro e tal. E tem uma coisa ali que eu tenho que pegar. Ele fala que o QR é paralelo ao AC. E alfa é a medida do COP. Isso aí a gente está vendo no desenho. Mas assim, uma comprovação que a gente acha que mas quando ele fala ok, é que o QR é paralelo ao AC. Isso aqui é fundamental para a questão caminhar, tá? Olha só, quem é o QR? Esse cara que eu estou pintando de azul aqui. Peraí, vou trazer um vermelho. O QR é esse cara de vermelho aqui, tá? Tô dando uma reforçada. O AC é o diâmetro ali, né? Que é o eixo dos cossenos, né? Então, assim, esses dois segmentos, eles são paralelos. O que isso quer dizer nesse desenho? Que aquele alfa, ele está lá no Q, né? Que é um ângulo correspondente. Aquele ângulo que passa pela paralela. Então, eu vou pintar ele aqui de vermelhinho, ó. Esse ângulo alfa aqui, ó. Ele está aqui embaixo, ó. Esse ângulo alfa está aqui embaixo. Tá. E aí? Vamos ao comando da questão. Ele está pedindo a área do triângulo PQR. Ou seja, a área do triângulo verde. Cara, a área do triângulo ali, a gente vai fazer base vezes altura sobre 2. Tá? Fazer a área básica, né? A fórmula básica da área. Base vezes altura sobre 2. Bom, quem é a base? É o QR, tá? A base é o QR. Calma que a gente vai botar relação aí. Quem é a altura do triângulo? Então, olha só. A altura do triângulo, vou jogar aqui para fora, tá? A altura do triângulo é isso aqui, ó. Aqui do lado de fora. Ou seja, é a distância do R ali por dentro no eixo, então, ó. É a distância. Deixa eu botar um pouquinho melhorzinho. Peraí. É a distância aqui, ó. Do R até esse ponto aqui em cima. Que é a coordenada Y do P. Essa é a altura do triângulo. Você fala, cara, eu não tenho nenhum nem outro. Como é que eu vou fazer isso? Então, não é à toa que a UERJ traz a fórmula da transformação do seno duplo, ó. O seno de 2α é 2 vezes o seno alfa cosseno alfa. Isso é uma questão bem difícil de enxergar a relação. Mas olha só, tendo todo o conhecimento do círculo trigonométrico, quem é... Deixa eu agora apagar aqui, deixa eu apagar aqui, para não ficar esse vermelhão ali. Ó, deixa eu apagar aqui agora, ó. Vamos olhar ali o desenho. Já que a gente viu que o alfa está ali,
Deixa eu botar ele de volta aqui. Deixa eu só botar a caneta um pouquinho mais fina para poder fazer o desenho. Ó, o alfa tá aqui, tá? Então olha só, quem é o QR? O QR ele é o cateto oposto desse triângulo OQR aqui, ó. E o raio é 1, né? O QO é 1. Então, eu posso até fazer o seguinte, deixa eu dar uma crescidinha nesse triângulo aqui, ó, pra gente olhar pra ele aqui do lado de fora, acho que fica melhor. Olha só, eu tô pegando esse triângulo aqui, o Q, o R, aqui o QR aqui, eu dei um zoom nele, e aqui é o O, tá? O OQ, o QO, vale 1, porque é o raio do círculo, tá? O alfa tá aqui, ó, o alfa tá aqui. Quem é o OR? O OR é o seno do alfa. E o QR é o cosseno do alfa. Por quê? Porque o seno do ângulo, ó, é o cateto oposto sobre hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então o seno do ângulo é o próprio cateto oposto. Tá? E o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, é a própria definição do círculo trigonométrico, quando a gente insere ali o seno e cosseno. Então, o OQ, ele vale 1, então o OR vale o seno do alfa e o QR vale o cosseno do alfa. Então, a gente precisa perceber que essa altura do triângulo, ela é o seno do alfa 2 vezes. Porque a parte de cima, aqui, ó, essa que eu estou pintando de vermelho, ela também é o seno do alfa. Porque essa aí é a própria projeção da coordenada do P lá do alfa no eixo dos senos, né? No eixo vertical. Então ali aquele segmento vermelho é o seno alfa. E segmento vermelho para baixo, que é o OR, aqui, ó, ele também é o seno alfa. Então, essa altura, ela é 2 vezes o seno alfa. Deixa eu agora já voltar a dar uma engrossadinha na caneta. Sobre 2, tá? Isso aqui é a fórmula. Então, como o QR é o cosseno, então ficaria a fórmula da base da área do triângulo assim, ó. Cosseno alfa vezes 2 vezes o seno alfa sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Só que ao invés da gente cortar o 2 com o 2, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma arrumada por causa das alternativas. Eu vou jogar o 2 lá de cima para frente, então vai ficar 2 vezes, ó, o seno, vou jogar o cosseno para trás nessa multiplicação sobre 2. Eu estou arrumando para poder ver a alternativa. E olha aqui, ó, olha o que é 2 vezes seno vezes cosseno. É o seno de 2 alfa. A UERJ deu a fórmula. Então, a resposta é o seno de 2 alfa sobre 2. Tá? O numerador dessa fração é o próprio seno duplo, a própria fórmula do seno duplo. E o 2 ali embaixo é da fórmula do triângulo, da área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, gabarito letra A. Talvez a parte mais complicada aí é entender por que a altura é 2 seno alfa. Tá? É como se você dividisse esse triângulo QRP, um PQR ali, que ele está querendo a área, o verde, dividir ele em 2 partes. Né? Você tem a parte do O para baixo e tem a parte do O para cima, ali, onde eu marquei ali os 2 segmentozinhos verticais de vermelho. Tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, elas valem o seno do alfa. Beleza? Boa questão aí da UERJ. Isso aí foi complicadinha na época, talvez a mais difícil da prova, desse exame de qualificação. Tá? Vamos para mais uma. Bom, essa aqui é uma questão da UERJ de 2019, da prova discursiva. Mas ela é interessante essa questão, porque ela traz dentro dela o conceito de radiano. Tá? O que ela fala? No esquema eu tenho um círculo de raio igual a 3,14, então o raio vale π aproximadamente, tá? Cuidado que dá uma confusão aí do radiano, mas o raio vale 3,14, fato. Seu maior arco
AB, correspondente ao ângulo central alfa, tem comprimento de 15,7. Quantos graus mede o ângulo alfa? Então o ângulo alfa é o maiorzão ali de trás, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. O que ele está falando que vale 15,7 é essa medida aqui, ó. Que eu estou dando volta aqui, ó. É o arco AB no seu maior arco. Não é a parte dali da frente, é a parte dando a volta por trás, porque o alfa está aqui, ó. O alfa é esse ângulozão aqui, tá? Maior que 180 claramente. Então, olha a relação que a gente vai ter. Quando eu entendo lá nas aulas que o que é um radiano, né? Deixa eu buscar aqui uma explicação rápida aqui, ó. Where are you? Circle. Aqui. Deixa eu fazer aqui um círculozinho, ó. Aqui. Ó. Eu tenho aqui um círculo, tá? A explicação do radiano. Peguei aqui um círculo de raio R. A explicação do radiano é isso aqui, ó. Então aqui, esse segmento azul, ele vale R. Se eu pego esse segmento azul e encapo o círculo com essa medida R, ó, vamos dizer que ele encapando o círculo, ele bate aqui, mais ou menos visualmente. Fechando aqui, esse R está aqui, tá? Só que ele está curvo. Eu peguei a linha, o raio R, e encapei o círculo. Esse ângulo que eu tenho aqui, ó, eu não vou chamar de alfa para não confundir ali, tá? Vou chamar de θ. Esse ângulo θ, ele vale 1 radiano. Então essa é a unidade do radiano. O radiano é um ângulo central cuja medida do arco equivale a um raio desse círculo, tá? Então esse é 1 radiano. Tá, então, entendendo isso, vem para cá agora, para o nosso círculo ali. Se aquele arco tivesse uma medida de 3,14, ele também valeria 1 radiano, mas ele mede 15,7. Então olha o que eu vou fazer. O alfa é 15,7 dividido por 3,14. Para saber quantos raios cabem ali nesse arco vermelhão, que é equivalente ao alfa. E aí isso dá 5 cravado. Ou seja, 5 radiano. É que a gente está muito acostumado aos ângulos radiano com π, 3π/2, π/2 e tal. Mas a gente precisa entender o que é a unidade do radiano, né? Essa maneira de medir ângulo, tá? Diferente do grau, vem daí, vem do raio do círculo, encapando o próprio círculo. Então, o alfa vale 5 radianos. Aí eu vou para a relação final, tá? Essa questão é da parte discursiva. A relação final seria: se π radiano equivale a 180 graus, meio círculo, 5 radianos equivalem a x. Cruza, o x é 180 vezes 5 sobre π, ou seja, 900 sobre π, tá? 900 sobre π. Se eu vai dar aproximado, tá? Prova discursiva, você bota ali a aproximação, 900 dividido por 3,14 dá aproximadamente 286 graus, tá? Isso aqui é o de menos, então aproximadamente 286 graus é a medida desse ângulo alfa aí, que é o ângulo central de um arco de medida 15,7 de um círculo de raio 3,14, tá? Então nessa questão aí da UERJ tá o entendimento do que é o radiano, beleza? Para 4, para mais uma, descer, vamos lá, próxima. Vamos lá, questão de número 19, questão de número 4. Essa questão aí da UERJ do ano de 2019. Essa questão é fácil. Ela é do círculo trigonométrico também, diretona, e ela é fácil. Ela fala ali, ó, tem
um círculo centrado na origem, plano cartesiano e tal, raio 1. Ou seja, é o círculo trigonométrico. Ele não fala, mas essa construção de um círculo unitário, raio unitário, é o círculo trigonométrico. E nele tem um arco de 120. O AP é 120. Ou seja, o ponto P, lá no finalzinho, ele representa o 120. Então ele quer as coordenadas do ponto P. Quando a gente trabalha no círculo trigonométrico, e a gente fala aqui que o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos, né? A explicação até está lá na questão, lá em cima, na primeira questão. O que ele está querendo é o seno e o cosseno de 120. Tá? Só que o cosseno do 120, de verde, ele está aqui embaixo. Ó. É essa medida verde aqui. Ó. Que é nada mais do que a coordenada x desse ponto, tá? Seria aqui, ó, o XP. E aqui de azul, aqui no eixo Y, esse valor azul aqui, ó, desse segmento aqui, esse cara aqui é o seno do 120. Mas esse ponto aqui, ele é o Y do ponto P, que é o que ele está querendo, o X e o Y. Então, olha só, o X do ponto P é o cosseno de 120. Só que você tem que saber nessa questão quem é o simétrico de 120 no primeiro quadrante. Ou seja, fazendo a redução desse ângulo para o primeiro quadrante, eu estou falando de quem? Então, olha só. Para chegar no 180 aqui, ó, faltam 60. Tá? Então, ó, projetando aqui para o primeiro quadrante, eu estou falando dele, eu estou falando do 60. Ou seja, o 120 é simétrico do 60 no primeiro quadrante. O 120, no caso, está no segundo quadrante, tá? Mas, ou seja, ele tem o seno e o cosseno do 60. Só que como o cosseno do 120, que é um ângulo do segundo quadrante, está do lado esquerdo, então eu estou falando aqui de menos o valor do cosseno do 60, tá? Que é meio. Então eu estou falando de menos meio. Já peguei o valor do x. Tá? Então estou ali com a letra A e letra B olhando para mim. Vamos fazer o y do ponto P. O y do ponto P é o seno do 120. Mesma análise. Seno do 120, agora lá em cima, ó, o seno, olha o desenho aqui. Ó, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Igual e com o mesmo sinal, porque eles estão ali no alto compartilhando a mesma medida. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Lá naquela tabelinha dos notáveis. Então aqui, ó, quais são as coordenadas desse ponto P que equivale ao arco de 120? X, que é o seno, menos meio, e o Y, raiz de 3 sobre 2, gabarito letra A. Beleza? Show! Vamos para mais um. Bom, questão de número 5 é uma expressão aí com 4 valores aleatórios para você chegar no resultado final. Essa questão é grande, tá? Essa questão ela tem um pouquinho de cada coisa. Ela tem ângulos gigantescos que a gente vai ter que fazer uma redução para a primeira volta, vai ter que ficar tirando. Tem com radiano, tem em graus, tem seno, tem cosseno, tem tangente. Ou seja, uma boa questão de revisão, tá? Dessa parte aí inicial de arco côngruo, arco simétrico, radiano, grau, enfim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar, primeiro, esse aqui eu vou chamar de 1, o cosseno disso aqui eu vou chamar de 2, o seno de 2140 de 3 e o cosseno blá 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 de 4, porque eu vou ter que fazer os 4 separados, né? Depois eu vou voltar para a expressão. Então, vamos lá, de 1 em 1. Vou fazer aqui no cantinho. Primeiro, tangente de 2160. Ou seja, nitidamente, 2160 é um ângulo que deu várias voltas, né? Então, é bom você saber os múltiplos de 360. 360, 120, 720, que são 2 voltas. 1080, que são 3 voltas. 720 vezes 2, que 720 são 2 voltas. Vezes 2, 1440, são 4 voltas. 10 voltas é 3600.
5 é metade, 1.800. Então eu vou partir daí, tá? Vou partir daí desse ponto. Vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar o 2.160 e vou tirar 1.800 graus. Vou botar aqui entre parênteses, ó. Eu tô tirando 5 voltas dele. Tá? Eu tô subtraindo 5 voltas dele. Vamos ver se vai parar na primeira volta. Se não parar, eu vou tirando mais, tá? Mas aí você vê que dá 360, ó. Se você faz essa conta, dá 360. Posso parar, 360 é o final do círculo, é o zero, né? 360 é igual ao zero, é igual ao 0 grau. Então, a tangente de 2.160 é a mesma coisa que a tangente de zero. Tangente de zero é zero, beleza? Tangente de zero é zero. Então, 1 já foi. Vamos para o segundo. Então, o zero já está ali, isso aí morreu. Cosseno de menos 20π sobre 3. Então, assim, muito detalhezinho, né? Eu tenho que saber que o ângulo é negativo, né? Que ele está rodando por baixo. É um ângulo grande também. 20π sobre 3 é um ângulo grande, é um ângulo em radiano. Se eu der a sorte dele cair na primeira volta, no primeiro quadrante, já está ali, mas senão eu vou ter que fazer redução ao primeiro quadrante. Então, vamos lá, vamos trabalhar no menos 20π sobre 3. Depois a gente vai para o cosseno. Menos 20π sobre 3. Quem é esse cara? Então, se o π radiano equivale a 180 graus, eu estou falando de menos 20 vezes 180 sobre 3. Tá? Cortando 180 com o 3, a gente tem aqui 60. Então, a gente tem menos 20 vezes 60. Menos 20 vezes 60 é menos 1.200. Então, chegamos nele. Chegamos no ângulo. Ó, chegamos no ângulo. 1.200. Só que 1.200 negativo. O que a gente faz quando o ângulo ele é negativo? Ele está rodando por baixo, né? E ele é muito grande. O contrário do que eu fiz aqui do lado. O 2.160 é um ângulo muito grande, positivo. Eu fui tirando voltas. No caso, eu já dei uma tacada ali de menos 5 e já resolveu. Menos 5 voltas. O menos 1.200 eu vou fazer o contrário. Eu vou dar voltas para ele, positivas. Tá? O ângulo ele tem que parar entre 0 e 360 para ele estar na primeira volta. Então, eu posso fazer o que eu fiz aqui do lado. Eu posso dar 1.800 para ele. Eu vou ver que vai passar, mas tudo bem. Então foi o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou dar para ele 1.800. Ou seja, eu estou dando para ele 5 voltas. Então eu vou fazer 1.800 menos 1.200, que vai dar 600. 600 é um ângulo, eu passei do ponto, tá? Então 600 é um ângulo que não está na primeira volta, ele está na segunda, né? A segunda volta fecha com 720. Então agora eu vou tirar. Então vou tirar uma volta dele. Vou tirar 360 e aí cai no 240. Então 240 eu paro. 240 é um ângulo que está na primeira volta, tá? Então deixa eu só descer aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que fazer o cosseno de 240 graus. É isso que eu tenho que fazer. E aí você tem que saber que o 240 ele está no terceiro quadrante. 240 ele passa de 180, mas ele não chega em 270, tá? Então ele é 180 mais 60. Então ele é simétrico dos 60 graus, tá? Então fazer o cosseno de 240 é a mesma coisa que fazer o cosseno de 60 graus. Só que vamos lá, o 240 ele está no terceiro quadrante. Os ângulos do terceiro quadrante, ó, aqui, ó, ele está aqui, ó. Os ângulos do terceiro quadrante têm seno e cosseno negativo, tá? Então é o cosseno de 60 negativo. Quem é o cosseno de 60? Meio negativo menos meio. Pronto. Foi. Então, ó, resolvi os dois do denominador, os dois do numerador. Agora eu vou resolver os dois de baixo. Deixa eu dar um risco aqui.
Vamos fazer o 3 aqui embaixo do 1, ó. 3. Seno de 2000. Seno de 2640. Seno de 2640. Mesma coisa dessa tangente aí de cima, né? Tá grandão. Bora tirar. Então vamos lá. Vamos tirar dele, ó, vou pegar o 2640 e vou tirar dele 5 voltas. É porque, como eu sei que é 5 voltas é do 1800, eu já dou essa tacada, mas vou ter que ir tirando mais, tá? Ó, 2640 menos 1800 dá 840. Dá 840. Pô, agora eu vou tirar 2. Vou tirar 720. Tem como fazer isso pela divisão, pegar o resto e tal, mas sei lá, eu acho tão mais fácil ir tirando. Claro que você não vai ficar tirando de 1 em 1, né? Você já pega alguns múltiplos aí que você sabe e no máximo vai fazer 2 subtrações. 840 menos 720 dá 120, então acabou, é esse cara aqui. Então o seno de 2640 é a mesma coisa que o seno de 120. 120 já está no segundo quadrante. Quem pegou aqui a questão anterior... A gente estava falando dela, que é a questão da UERJ, seno de 120. A gente fez isso. Então, o 120 ele é simétrico do 60. Então, a gente tem que fazer o seno do 60. Só que, nesse caso, positivo mesmo, porque os dois estão lá em cima. O 60 está no primeiro quadrante, o 120 está no segundo. Então, eles pegam o seno lá em cima. Tá? Então, é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E fecha aqui. Beleza? Agora a gente vai fazer o cosseno de 5π sobre 4. Tá? O cosseno de 5π sobre 4. Esse aí tá direto. Ó, esse aí não precisa fazer nada não. Ó, número 4, o cosseno, é só que ele tem um negativo. Depois a gente bota na expressão o negativo. Cosseno de 5π sobre 4. Vou fazer esse aqui até direto aqui do lado, ó. Eu tô querendo fazer então o cosseno de 5 vezes 180 sobre 4. 180 dividido por 4 dá 45. E 5 vezes 45 dá 225. Então eu quero fazer o cosseno de 225. Só que veja bem, o 225 é igual a 240. Ele está no terceiro quadrante. Ele tem cosseno negativo. E ele é simétrico a quem? Ao 45, né? Ele é, ó, o 225, ele é 180 mais 45. Tá? É aqui que eu pego o simétrico dele, 180 mais, 180 menos. Segundo quadrante, 180 menos. Terceiro quadrante, 180 mais. Então eu tenho que fazer o cosseno de 45, só que negativo. O cosseno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Tá? Então, nesse espaço aqui, eu vou fazer a expressão. Ó, os 4 valores da expressão, eles estão aqui, ó. 0 mais menos meio, embaixo, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, eu não posso dar mole com esses sinais. Então, me acompanha aqui, ó. Qualquer coisa, volta o vídeo que eu já gravei a expressão. Então, a expressão é 0 mais menos meio. Gravei nada, pera aí, é menos meio. 0 mais menos meio sobre raiz de 3 sobre 2 menos cosseno. Então, menos mais raiz de 2 sobre 2. Cara, esse menos aí, se você erra esse menos aí, você vai pegar o distrator ali da alternativa. Bom, vamos lá. 0 menos meio dá menos meio. Ok? Fiz nada. Aqui embaixo vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 2. Porque, né? Soma de fração com o mesmo denominador, repete, blau. Divisão de fração. Repete a primeira, menos meio, e multiplica, ó, pela segunda invertida. Então, esse raiz de 3 mais raiz de 2, ele cai aqui embaixo. A gente vai cortar. A gente vai cortar esse 2 com 2. E vai ficar... Olha a tensão máxima aqui, hein? Vai ficar o seguinte, ó.
menos, vou botar aqui embaixo, ó, vai ficar, na verdade, vou botar aqui atrás, ó, vai ficar menos, vou apagar esse sinal aqui, vai ficar menos 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. E você não encontra alternativa, porque você precisa racionalizar essa soma de fração. Como que racionaliza uma soma de fração? Multiplicando pela diferença. Como que racionaliza uma diferença? Multiplicando pela soma. Porque o produto notável, a soma pela diferença, dá a diferença de quadrados, né? Então é o que vai fazer essa raiz ser eliminada do denominador. Quando é uma raiz só, a gente multiplica por ela mesma. Isso é o mais fácil, o mais básico. Mas quando tem uma soma, olha o que a gente tem que fazer. A gente precisa multiplicar, ó, pela diferença. Então eu preciso multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 2. Tá? Que aí você vai ver que vai eliminar lá embaixo. Cuidado que o 1 ali ele é negativo, tá? Então ele vai fazer uma troca de sinal. Quem vai ficar negativo vai ser o raiz de 3 lá em cima. E o raiz de 2 vai ficar positivo. Vou jogar ele até para frente. Então vai ficar raiz de 2 menos raiz de 3. E aqui embaixo, né? Se quiser depois fazer isso com calma, não lembra do produto notável. Esse produto notável, que é o produto da soma, que está em vermelho, pela diferença, ele vai dar o quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 3, que é 3, menos o quadrado do segundo, que é 2. Tá? Ah, não entendi. Faz a distributiva aí. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2. Que você vai ver que o meio vai ser cortado e vai ficar as pontas ao quadrado. Isso é produto notável. O produto da soma pela diferença é igual à diferença de quadrados. Tá? Então esse 3 menos 2 é uma diferença de quadrados. Porque a raiz de 3 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado. Então acabou. Ficou raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 1. 3 menos 2 dá 1. Ou seja, ficou essa bagaça aqui, ó. Raiz de 3 menos raiz de 2. Que é gabarito letra C. Isso aqui é uma questão cruel para se errar. Você errou um sinal, errou um negocinho. Isso aqui você tá pisando em ovos ali, né? Saber reduzir, né, os ângulos, saber pegar o radiano para grau. Então é uma questão excelente para revisão. Tem seno, tem cosseno, tem tangente, tem ângulo negativo, tem ângulo radiano, tem ângulo grande, tem ângulo por cima, tem ângulo por baixo, tem ângulo que vai dar no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro. Racionalização ainda de soma, ó, essa aí é top, tá? Para revisão é top. Vamos para outra. Essa foi a 5, vamos para 6. Essa 6 aí é uma gracinha, né? Essa 6 aí, o cara que olha e fala assim, vou calcular cada um desses valores, tá ferrado, né? Tá ferrado. Você consegue até fazer ali o cosseno de 15 naquela transformação trigonométrica lá do cossa, senta, seno de A, seno de B, enfim. Mas os outros ali você não consegue, 25 você não consegue. Então aí tem que ter uma percepção de corte. Tem uma percepção maldosa aí do corte. Eu vou mostrar um círculo com o 165, tá? E aí vai dar para entender o restante. Então deixa eu pegar um círculo aqui. Deixa eu desenhar um círculo aqui, ó. Ó. Tá aqui o círculo, tá? Deixa eu pegar aqui uma... Ó. Aqui tá um eixo. E aqui tá o outro eixo, que seria o seno e o cosseno, tá? Vamos pegar o 165, esse primeiro aqui que ele tá falando, ó. 165. Esse cara, ele tá por aqui, né? Esse cara, ele tá por aqui, ó. Ele tá, o 180 tá aqui, ó. Aqui tá o 180, o 165 tá aqui. Qual é essa abertura aqui que falta, né? 15 graus, né? Falta 15 graus. Então, olha só. Puxando aqui para o ângulo central, está falando um ângulo virado para esse lado de 15 graus. Indo lá pro
indo lá para o primeiro quadrante, reduzindo ao primeiro quadrante, olha de quem que a gente está falando. Do 15 graus. Tá? Eu botei esse 15 graus um pouquinho deformado, um pouquinho grande, porque 15 é muito baixinho ali, para ficar um pouquinho grandinho, mas tudo bem. Então ele aqui é o 15, ó. É o 15 de um lado, 165 do outro. É igual o 30 de um lado, 150 do outro. 60 de um lado, 120 do outro. Então eles são simétricos. Um está no primeiro, um está no segundo quadrante. Então, olha aqui, vou pegar um marca-texto que fica bom. Pintar de rosa. Cosseno de 165 e cosseno de 15. Eles têm o mesmo valor. Só que o cosseno de 65 é negativo. Então, olha só, ó, o valor do cosseno de 65 é esse que eu estou pintando aqui de vermelho. E o valor do cosseno de 15 é esse que eu estou pintando de vermelho. Tem o mesmo valor. Só que esse aqui é mais, esse aqui é menos. Então, se eu vou somar um com o outro, isso aqui vai dar 0. E eu nem sei qual é o valor. Tá? Mas eu sei que ali o primeiro e o segundo vão cortar. Com essa mesma vibe, a gente corta aqui de amarelinho, ó, o cosseno de 145 com o cosseno de 35. Porque é a mesma coisa. É 145 do lado e 35 do outro. Porque ambos são suplementares, né? A soma deles dá 180. Ou seja, um é 180 menos o outro. Você pega por aí também. Então, pelo mesmo motivo dos rosinhas aí que eu cortei, tá? Esses amarelinhos também rodam. Show de bola? O que sobra para nós? Seno de 155 e menos seno de 25. Eles, mesmo esquema. Mesmo esquema. Ó, eu vou até desenhar aqui em cima. Vou pegar aqui pegar o rosa. Aqui, vou botar um pouquinho para trás, tá? Só para não ficar junto do 165. 155 ele está antes do 165 e esse cara aqui é o 25. Tá deformado no desenho, tá? Eu sei que ali é o meio, mas porra, para não ficar pequeno. Então, aqui, ó, eu tô falando de dois ângulos também simétricos, o 155. Só que agora ele mudou, agora ele tá falando do seno. Mas beleza, ele tá falando um seno é positivo, o outro ele quer que eu diminua. Eles têm o mesmo valor, mas aqui, ó, ele quer que eu diminua. Então, eles têm o mesmo valor. Então, o seno de 155 menos o mesmo valor que ele tem ali, cortou também. Ou seja, isso tudo dá 0. Essa questão é excelente para entender o lance do simétrico e você vê que você não precisa ficar calculando o ângulo que você não sabe. Tá, mas eu sei fazer o do 15. Mano, tu vai perder um tempo maluco para tu cortar. E os outros você não vai conseguir fazer. Tá, então não é por aí que faz. Vamos para mais uma. Eu falei, é mix. É questão aleatória. Vamos para mais uma. 7. Sabendo que um ângulo está no terceiro quadrante, porque se ele está entre π e 3π sobre 2, ele está no terceiro quadrante. Tá? Ele está entre 180 e 270. E o seno dele é menos 1/3. O ângulo no terceiro quadrante tem seno negativo. A gente sabe disso. Cosseno também. O que ele quer? Ele quer o seno duplo. Bom, olha só. Primeira coisa, você precisa saber a fórmula do seno duplo. Né? A fórmula do seno duplo, para quem não sabe, aqui tem uma questão da UERJ aqui em cima do triângulo, que a UERJ deu a fórmula, mas você vai levar com você que o seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Essa é a fórmula do seno duplo, né? Seno de 2x. Lá na questão da UERJ, ali em cima, ele está falando do seno de 2α. Que é isso. Então, o que faremos? O seno ele já me deu, falta o cosseno. É em busca do cosseno. A gente vai em busca do cosseno. Ó, aonde? Como é que eu acho o cosseno tendo um seno? Relação fundamental, né? Vamos lá, a primeira questão foi assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos lá, o seno foi dado, a gente vai chegar nesse cosseno aí, ó. Então, eu vou pegar esse menos 1/3, que é o seno aqui, ó, e vou elevar ao quadrado.
mais cosseno ao quadrado igual a 1. Vou pegar esse 1/3, vou elevar ao quadrado e já vou jogar ele para o lado de lá. Ele é negativo, mas todo número ao quadrado dá positivo. Então, o quadrado de 1/3 é 1/9. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Passando para lá vai ficar assim, ó. O cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. E aí o que eu faço? Eu multiplico e diminuo, que eu não estou afim de fazer conta de MMC. Então vai ficar que o cosseno ao quadrado é de x, 9 menos 1, 9 vezes 1, 9, menos 1, 8, 8 nonos. Tá? Então assim, ó, como o cara está no terceiro quadrante, a gente vai pegar esse cara negativo. Então qual o cara que eu quero? O cosseno que eu quero, esse cosseno de x, é menos, tá? Porque ele está no terceiro quadrante, a raiz quadrada de 8 sobre 9. Veja bem, a raiz quadrada de 9 é 3, embaixo está tranquilo. A raiz quadrada de 8, ó, eu fatorando 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 2 sai e 1 fica. Então, isso aqui é 2 raiz de 2. Negativo. Sobre 3. Esse é o valor do cosseno do ângulo. Então, um ângulo que tem menos 1/3 como seno tem menos 2 raiz de 2 sobre 3 como cosseno. É isso. E aí eu vou pegar esse cara e vou jogar lá na fórmula. Tá? Então, vou fazer uma barreira aqui, ó, para matar a questão aqui no verde. Então vai ficar assim, resposta final. Quem é o seno duplo? 2 vezes o menos 1/3 que foi dado a mim no enunciado e o menos 2 raiz de 2 sobre 3 que eu acabei de calcular. Pronto. Ninguém corta nessa parada aí. Ninguém, nem ninguém de cima com ninguém de baixo, não faz nada, não simplifica, só multiplica. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, em cima dá 4 raiz de 2. Embaixo, 3 vezes 3, 9. Olha lá. Gabarito, letra E. Quatro raiz de 2 sobre 9. É isso. Beleza. Vamos a mais uma. Então, essa questão aqui, ela também é da UERJ, só que eu não coloquei ela ali no... Eu não coloquei a data, tá? Essa questão é antiga. Ela é de 2009. Essa questão aqui, ó, é UERJ 2009. Tá? Ficou aqui no cantinho ali em cima, mas dá pra ver. Essa questão antiga, UERJ 2009. Ela não é bem círculo trigonométrico, tá? Mas ela tem a tirada ali do ângulo e tal. Uma questão interessante. Ó, já vou descer ela, mas pegando ali a primeira linha, ele fala que isso aí é uma pista circular que tem 400 metros de diâmetro. Então, raio é 200. Tá? Então, como eu vou descer ela aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó. Esse AD, que é o diâmetro, ele vale 400, tá? Tá dito. Vamos descendo. Então, nessa pista tem 6 cones de marcação. A, B, C, D, E, F são esses 6 que estão aí ao longo da circunferência, que divide em 6 arcos medindo 60 graus. Ou seja, se eu conecto todos eles ali, eu faço um hexágono regular. Tá? Mas ele está dizendo para mim isso aqui, ó. Esse arco vale 60, esse arco vale 60, esse arco vale 60, e os de baixo também. Tá? Bom, um atleta começou a correr. Ele começa no ponto A e ele faz um percurso que tá lá, ó, abacadá, blá, blá. Ou seja, olha, eu vou fazer o riscado aqui no círculo de azul. Olha o que ele está fazendo. O cara sai do A, vai pro B, toca no cone e volta pro A. Aí ele vai pro C, toca no cone e volta pro A. Aí ele vai pro D, toca no cone e volta pro A. Aí ele vai pro E,
toca no cone, volta para o A, aí ele vai para o F, toca no cone, volta para o A. Então ele faz A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A e acaba o percurso. O que ele quer? Tamanho do percurso. Ele está dando aqui para a gente, não é à toa, que a raiz de 3 vale 1,7, que a gente vai usar. Então como é que a gente calcula esses percursos? Deixa eu só escrever aqui, ó, o percurso todo, tirando esse abracadabra que está escrito aí. O percurso é o seguinte, ó. Eu vou fazer o AB 2 vezes. Então vou fazer 2 vezes o AB. Depois eu vou fazer o AC 2 vezes. Depois eu vou fazer o AD 2 vezes. Depois eu vou fazer o AE 2 vezes. E depois eu vou fazer o AF. E depois eu vou fazer o AF 2 vezes. Então tá aí o percurso melhorzinho escrito, né? Agora, qual é a medida? Ó, o AD eu já tenho que é 400, né? Ali no meio, ele faz 400 e volta. Ele faz o diâmetro e volta. Falta saber os outros. Então, o que você deve saber aí? Ângulo inscrito no círculo. Isso já é uma que a coisa do ângulo inscrito faria você matar o problema e ver o triângulo retângulo ali dentro. Olha só. Como, por exemplo, esse ângulo aqui é 60, esse arco é 60, esse ângulo aqui é 30, porque o ângulo inscrito ele vale a metade do arco. Se esse ângulo aqui é 60 do arco CD, esse ângulo aqui é 60. Desculpa, é 30, metade. Tá? E tanto o B quanto o C, eles estão apoiados num diâmetro. Então o ângulo lá em cima, ó, é 90 graus. Tá? Isso aqui é um ângulo reto. E isso aqui também é um ângulo reto. Ângulo reto, ângulo reto. Tá? E aí, deixa eu dar uma descidinha aqui, depois eu volto ali para as medidas. E isso, outra coisa, peraí, antes. O que acontece em cima, acontece embaixo. Então a gente percebe, por exemplo, aqui no marca-texto, ó, que o AB ele é igual ao AF. Tá? E que o AC ele é igual ao AE. Então, assim, tem menos coisa para calcular, porque são iguais. Então, deixa eu reescrever aqui, ó. Deixa eu reescrever o percurso. Como o AF é igual ao AB, então preciso fazer 4AB, tá? Porque o AF é igual ao AB. Então, eu não vou calcular o AF embaixo sabendo que o AB é igual. E aí são 2 em cima, 2 embaixo, 4. Tá? Podia botar 4AF, mas aí eu estou indo pelo que está mais próximo, 4AB. Como o AE é igual ao AC, então eu vou fazer 4AC. Agora, o AD eu só vou e volto. Então aqui é 2AD. Cuidado para não botar 4 também. 2AD. E tchum, e tchum. Então é isso que eu tenho que fazer. Então, na verdade, eu tenho que achar o AB e o AC. O AB e o AC. Cara, o AB... Ó, quem sabe aquele macete do cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa, você já mata direto ali que o AB é 200, tá? Mas quem não sabe, tudo bem, não vai deixar de fazer questão. O macete só ganha tempo. Deixa eu botar esse triângulo aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando, ó. Aqui o B, aqui o A. Esse ângulo, no caso, é 60, tá? Aí esse aqui vai ser 30. Isso aqui vale 400. Tá? Eu quero achar o AB aqui. Estou chamando de X. Então, esse AB, ele é oposto ao ângulo de 30. Ó. Então, ele vale metade da hipotenusa. Então, você aplica o seno aí, você vai ver. Então, esse cara vale 200. Tá? E o que fica de frente para o 60, que é o caso do AC, lá no outro triângulo, é metade da hipotenusa raiz de 3. Tá? Então, grava aí, quem não gravou ainda. O cateto oposto ao ângulo de 30, ele vale metade da hipotenusa. A hipotenusa é 400. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 é o AB, vale metade, que é 200. O cateto oposto ao ângulo de 60, ele vale metade da hipotenusa, que no caso é 200, metade é 200, vezes a raiz de 3. Então, 200 raiz de 3.
Esse raiz de 3 vem do seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e o metade vem do seno de 30, que é meio, tá bom? Então, vamos substituir ali, a gente já tem tudo. Então, 4AB é 4 vezes 200, 4AC é 4 vezes 200 raiz de 3, e 2 vezes AD é 2 vezes 400, que é o diâmetro. Tá? 4 vezes 200 dá 800. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O raiz de 3 é 1,7, ele fala lá em cima. 200 vezes 1,7 dá 340. 340 vezes 400 é dobrar duas vezes, né? O dobro dá 680, dá 1360. 1360. E o final lá, que é 800. 2 vezes 400, 800. Bom, soma isso tudo, ó. 800 com 800, 1.600. Com 1.390, 1.360, 2.960. Esse é o percurso que o atleta vai fazer nessa pista circular. Tá? Então, é isso. Essa aí não é círculo trigonométrico. Tá? Mas pega a coisa ali do ângulo inscrito no círculo, que é fundamental saber, né? Porque como o círculo trigonométrico a gente está toda hora falando dos ângulos ali, dos arcos, do ângulo do ângulo central, né? E aí o arco a gente puxa o ângulo inscrito. Essa questão é bem interessante. É antiga já. 2009. Mais uma? Bora. Mix. Questão número 9. Então, aí aqui já é uma parada mais da função trigonométrica, né? Que tem a coisa aí do máximo, do mínimo, da coisa da função, tá? Então, vou direto no assunto, tá? Quiser dar uma pausada no vídeo, olha com calma, vou direto no assunto. No marca-texto aqui. Então, coisa de produtos alimentícios e tal, referente ao ano 2017, o mês 4, ó, no mês 4, que é abril, ele teve, a empresa teve um lucro de 50 mil reais. No mês 6, fase de azul, no mês 6, que é junho, ela teve um lucro de 30 mil. Aí ele me traz uma função aqui embaixo, uma função lucro, cheia de letra, com um parâmetro A vezes cosseno, aí tem um mais B do lado de fora, mas isso não serve para nada. Ele quer que você diga qual é, aqui de rosa, ó, qual é o lucro em dezembro. Cara, dezembro é o mês 12. Então, assim, o que você precisa entender? Ele fala do mês 6 e ele fala do mês 4. O que você precisa entender numa função seno? Que ela é periódica. Então, ela vai ter máximos e mínimos periodicamente, né, ao longo da vida dela. Só que você tem que saber qual é o período dela. A função base, a função seno e a função cosseno base, ela tem um período de 2π. Tá? Ela tem um período de 2π. E aí, o que você tem que saber? Tirar o período da função olhando para a função no parâmetro que está colado com a variável x lá dentro do ângulo, que nesse caso é o t. Tá? Quem está colado com t é esse π sobre 2. Aí o π sobre 3 joga no lixo, cara. Esse π sobre 3 até esquece que ele existe. E o a, esquece que ele existe. E o b, esquece que ele existe. Você só vai olhar para o π sobre 2. Porque olha só, a fórmula do período da função é 2π sobre c. O c é o parâmetro que fica ali, tá? Eu vou botar assim, ó. Pega a função seno ou cosseno. No caso, a função cosseno, tá? Y igual a mais b vezes o cosseno de c vezes x mais d. Esses caras que eu vou pintar agora aqui de amarelo, o a, o b, o c e o d, que pode ser qualquer letra que você queira usar, eles são parâmetros que modulam, deformam a função trigonométrica, tanto seno quanto cosseno. Ampliam, né, na vertical, na horizontal, deslocam e tal. Agora, o c, que é o cara que está ali multiplicando o ângulo, o x, no caso ali é o t,
ele é o cara que vai mexer com o período. E no caso do enunciado, C é o π sobre 2. Então, o período aqui, ó, é 2π sobre π sobre 2. Então, fazendo essa divisão de fração, vai ficar 2π, multiplica pelo inverso da segunda, ó, vezes 2 sobre π. Vamos cortar o π com π, vai dar 4. O que quer dizer que o período é 4? Tudo se repete de 4 em 4 meses nessa questão, tá? Então, como o período é 4 e eu quero o mês 12, que é dezembro, qual é o valor igual a dezembro? Volta 4 meses. É o mês 8, que é agosto. Volta 4 meses, que é o mês 4, que é abril. Ou seja, vai para frente. 4, 8, 12. Próximo ano, 4, 8, 12. Então, ele deu dois dados no enunciado. Um desses dados é a resposta. Essa questão não é de múltipla escolha, senão, enfim, ela é objetiva, ela é discursiva. Então, pelo que ele me deu aqui no enunciado, cara, ou é 50 mil ou é 30 mil, porque ou eu identifico que o mês de dezembro ele está na mesma linha de abril ou ele está na mesma linha de junho. Tá? Se o período fosse de 6 em 6 meses, a resposta seria igual ao de junho. 6 depois 12. Mas não, a gente viu que o período é 4. Então, abril mais 4 meses vai para 8, que é agosto, mais 4 meses vai para dezembro. Tá? Então, como ele falou abril e dezembro é igual, então a resposta é 50 mil. Ou seja, que é o mesmo valor de abril. Ih, ficou aqui embaixo. É o mesmo valor de abril, 50 mil. Belezinha? Vamos para mais uma. Vamos descer aqui e vamos para mais uma. Questão de número 10. Então, aí essa coisa da função trigonométrica, ela tem muita parada do máximo, do mínimo e do período, né? Que é a coisa mais importante aí. Mais básica até, eu diria, mas assim, mais fundamental, né? Nesse mix de coisas aí, é uma coisa mais fundamental aí para se pegar. Então, por exemplo, uma questão aí do ano passado, da Universidade do Ceará, ele dá essa função aí e pede o máximo e o mínimo. Então, o que você deve saber, né? Que no círculo trigonométrico, tanto o seno do ângulo quanto o cosseno, como o raio é unitário, e eles ficam ali variando na vertical e na horizontal, eles variam, ó, de menos 1 a 1. O menos 1 é o valor máximo e o 1 é o valor mínimo. Então aí depende de quem você está falando. Quando eu estou falando do seno, o valor máximo do seno é no 90 graus e o mínimo é no 0 ou no 180. Já o cosseno não. O cosseno ele tem o máximo no 0 e ele tem o mínimo no 90. Tá? Então, mas assim, essas questões que eles dão a função está aqui, ó. Essas questões que eles dão a função é só você pegar aquele bloco. Deixa eu até voltar a sublinhar. O bloco que eu estou falando é esse cara aqui, ó. Seno de 2x menos π sobre 3. Esse 2 aí já não serve para nada. Esse π sobre 3 ele não serve para nada, para máximo e mínimo. Agora, o 2 ali do 2x, ele serve para o período. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um 1 e menos 1 nessa parte aí que está amarela. Então, vai ficar assim, ó. Eu não vou escrever máximo ou mínimo, tá? Porque o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Mas quando a gente joga na função, esses valores podem se inverter, né? Quando a gente multiplica por um número negativo, enfim. Então, resumo. Substitui por 1 e por menos 1 e você vai ver na tua cara quem é o máximo e o mínimo, porque o máximo é o maior, o mínimo é o menor. Tá? Então, vamos botar 1. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes mais 1. Então, esse mais 1, olha as cores. Ele está entrando naquela parada toda amarela lá, ó. Seno de 2x menos π sobre 3.
E o outro, eu vou botar 1 menos 2 vezes menos 1. Vai ficar, né, ó, são os amarelos que estão entrando no lugar. O menos 1 e o mais 1 está entrando no lugar do amarelo. Então vai ficar assim, aqui em cima, ó, 1 menos 2. E aqui embaixo, 1 menos, ou seja, 1 mais 2. 1 menos 2 dá menos 1. 1 mais 2 dá 3. Então, olha só, tá vendo? O máximo virou o mínimo menos 1. E o mínimo virou o máximo mais 3. Tá? Então, a resposta é letra A. Tá? O valor de máximo e mínimo é 3 e menos 1. Beleza? Só substituição. Próxima. Então, essa aqui, dessa mesma banca aí do Ceará, ela é malvadinha. Porque você fala, tá, entendi esse negócio do seno e do cosseno, 1 e menos 1. Mas, ó, a função tem os dois e eles estão ao quadrado. Então essa aqui tem que ter uma tensão triplicada, porque você quadruplicada, porque você vai dobrar a tensão, porque você tem as duas razões, tanto o seno quanto o cosseno a mesma função, e você não consegue pegar o máximo e mínimo aí, porque como na relação fundamental o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, quando você aumenta um, o outro diminui. Então você fica perdidão. Então a gente vai usar a relação fundamental para substituir e deixar tudo numa razão qualquer. Pode ser seno ou cosseno, você escolhe, mas vai ter que reduzir para uma delas. E outra coisa é verificar que a razão está ao quadrado. Então o mínimo não vai ser mais menos 1. Porque quando é seno e cosseno puro, como eu falei na questão aqui em cima, ele varia de menos 1 a 1. Mas quando está ao quadrado, aí a gente pega do 0 a 1, porque o menor valor vai ser o 0. Porque todo valor negativo você vai levar ao quadrado e ele vai ficar positivo. Tá? Então vai ficar do 0 a 1. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Vou pegar a relação fundamental aqui para ver como que eu vou substituir. Ó. Seno ao quadrado mais... Eu vou botar o x não, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, se eu jogar uma delas para o lado direito, eu fico com uma isolada aqui do lado esquerdo. Eu vou jogar o cosseno para lá, tá? Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Então, olha as cores aqui. O que eu vou fazer? Onde tiver seno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? Então, olha onde esse cara vai entrar. Aqui, ó. Eu estou botando ali em cima. Então, vamos lá fazer a substituição. Esse cara entrando aqui na função. Então, a minha função agora vai se reescrever como 3 vezes, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x, mais 7 vezes o cosseno ao quadrado de x. Rola uma distributiva aqui, ó. E vai ficar assim, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos cosseno vai dar menos 3 cosseno ao quadrado, mais 7 cosseno ao quadrado de x. 7 menos 3 vai dar 4 vezes o cosseno ao quadrado de x, mais 3. Essa é a minha função. Tá? O que eu fiz aqui? Eu isolei na relação fundamental uma das razões, substituí na minha função e estou olhando. A função é a mesma. Tá? Ela só foi agora... Ela foi reescrita só como cosseno. Não tem mais o seno nela. Tá? Ela foi reescrita com o cosseno. E aí agora eu vou fazer as variações. Só que assim, cuidado. Eu não posso botar mais 1, menos 1 e 1, porque vai dar a mesma coisa. Tá? Porque menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, nesse caso, olha só. Presta atenção aqui de verde que eu vou escrever. Ó. Como eu escrevi lá na outra questão. Vou escrever, como a função é cosseno, eu vou falar só do cosseno. Porque o seno é a mesma coisa. Escrevo igual. Ó, o cosseno, ele varia, né, de menos 1 a 1. Agora, o cosseno ao quadrado, o valor máximo continua sendo 1, tá? Porque se o máximo antes era 1, 1 ao quadrado é 1. Mas o mínimo agora não é o menos 1, porque menos 1 ao quadrado vai dar 1 também. Então o mínimo é 0.
Tá? E agora a gente tem um intervalo menor, de 0 a 1. Antes era de menos 1 a 1. Porque tudo agora a gente eleva ao quadrado. Então aquela galera toda do lado esquerdo negativa, ela vai ficar igual a do lado direito. Tá? Então é isso. Então a gente vai colocar agora o 0 e 1 ali. Então, ó. Então, aí ele fala aqui. O máximo e o mínimo é mn. O máximo é mzão e o mínimo é mzinho. Tá? Então aqui eu posso ver que não vai ter inversão. Ó. O mzão eu vou colocar o 1. Então vai ficar 4 vezes 1 mais 3. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Esse é o máximo. E o mínimo é mzinho, que vai ficar 4 vezes 0 mais 3. 4 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Ó, um é 7 e o outro é 3. O que ele quer que eu faça? Multiplique. 7 vezes 3, 21. Gabarito letra C. Tá? Ou seja, a gente fez uma questão parecida dessa, só que com um seno normal, com a variação aí de máximo e mínimo, e agora com ele ao quadrado e com o cosseno dentro. Então, se liga nessa variação. Vamos por mais uma. Essa brincadeira já passou de 1 hora. Assim que eu gosto. Vamos por mais uma. Voltamos ao ERG. A questão clássica da área do retângulo, né? Essa questão clássica aí da área do retângulo. Nossa questão a UERJ quer que você calcule a área do retângulo. A base do retângulo já é aqui, ó. Essa base aqui, ó, é a medida do π sobre 2 até o 5π sobre 2. A gente calcula esse tamanho fazendo a diferença. 5π sobre 2 menos π sobre 2, que vai dar 4π sobre 2, que vai dar 2π. Então, de cara aqui, a gente já pega a base do retângulo. Agora, e a altura do retângulo é essa coordenada aqui, ó. Só que cadê essa coordenada? Então, ela está lá no enunciado, na função, ó, f de x igual a 2 seno de x. Então, se liga no parâmetro 2. Esse parâmetro, ele pega o seno, que o máximo é 1, multiplicado por 2, ele joga para 2. E no mínimo é menos 2. Então, a função seno, que está aí o desenho dela, da senoide, ela fica de menos 1 a 1. Multiplicada por 2, ela vai ficar de menos 2 a 2. Então, a coordenada y aí do ponto A, que é o mesmo do ponto B, tá? Ela é 2. E aí, se você perceber, a distância do ponto A ao ponto B é onde você pega o período, né? Que é onde elas começam a repetir. Podia ser do zero, mas esse 2π é o período da função seno de x. Tá? Então, vamos lá. A área do retângulo é base 2π vezes altura 2, que vai dar 4π. Gabarito. Aí, ó, letra C, tá? Questão clássicazinha da UERJ aí 2020. Vamos para mais uma. Tá chegando no fim. Mais uma da UERJ. Só que essa aí da UERJ 2019 discursiva, tá? Também nessa pegada do máximo e mínimo. Ele fala aí da trajetória da órbita do Mercúrio em torno do Sol, a famosa trajetória elíptica aí dos planetas, né? E ele traz o raio, né, esse RM, que é a distância do Sol até Mercúrio. Não é bem o raio, né, porque isso não é um círculo, mas é a distância do Sol ao Mercúrio, que varia, porque é uma elipse, não é um círculo. Se fosse um círculo, essa distância seria sempre a mesma. Então essa trajetória elíptica ela varia, tanto que a função que representa isso é uma função cosseno, uma função seno, ou seja, ela tem máximo e mínimo, ela tem um valor máximo e um valor mínimo. Ele quer a distância PA. Maneira, essa questão é bem maneira. Então olha só, essa distância aqui, ó, que eu estou marcando aqui de vermelho, essa aqui, ó, do Sol até o A, é a distância máxima. E essa distância do Sol até o P é a distância mínima.
tá? A gente pega na horizontal. Tá? E qualquer outra distância entre uma e outra é uma distância entre o máximo e o mínimo. Tá? É uma distância intermediária. Como ele quer o PA, o que ele quer? Ó, a soma do máximo e do mínimo. Então a questão parece muito mais complicada, mas é muito parecida com outros que a gente já fez agora aqui. Então olha só, o cosseno tá aqui, é amarelo. Esse cara eu vou botar dois valores nele. Eu vou botar, uma hora eu vou botar menos 1 e outra hora eu vou botar mais 1. Um para achar o máximo, outro para achar o mínimo. Tá? Então olha só, a conta se faz fácil aqui, ó. Colocando, ó, vai ser 555 sobre, se eu botar o menos 1, vai ficar menos 2 vezes menos 1, que vai ficar 2. Tá? Deixa eu botar aqui então, ó. 10 menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2 positivo. Então, um valor é 555 dividido por 12. O outro valor é 555 sobre 10 menos 2 vezes 1, que nesse caso vai dar 2 negativo mesmo, vai dar 8. E uma é 555 sobre 8. Então, assim, a questão é somar esses dois valores, cara. É da prova discursiva. Então, o maior trabalho, claro, quem conseguiu enxergar que é isso, é fazer a soma, ó. 555 sobre 12, mais, que esse é o mínimo. Quando você divide por um número maior, ele está pegando o menor valor. 555 sobre 8. O MMC entre 12 e 8 é 24, né? Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Então vai dar 2 vezes 555 mais 3 vezes 555 sobre 24. Ou seja, você tem... Aqui é vezes, tá? Você tem, ó, 5 vezes 555, que dá 2.775, dividido por 24, isso vai dar aproximadamente 115. E aí ele fala ali que está em milhões de quilômetros, né? 115 milhões de km. Tá? Mas assim, muito mais do mesmo, né? Você botar o 1 e o menos 1 lá na parte do seno do cosseno e calcular o máximo e o mínimo. Tá? Essas questões de trajetória de planeta, essas paradas, elas podem vir sempre aí, com essa variação, né? Isso já foi uma aí da UR. Bom, vamos para mais uma. Acabando. Bom, mais uma aí, né? Muito forçando essa coisa do máximo e mínimo. Vamos lá, outra aí da M é o máximo, Mzinho é o mínimo, então qual é o produto? Então, mais uma. Ó, um valor vai ser 3 sobre 2 mais 1, que é o seno, e outro vai ser 3 sobre 2 menos 1. Aqui vai diretaço, né? Aqui vai diretaço, substituindo o seno por 1 ou menos 1. Tá? De novo aqui, ó. Eu vou substituir o seno aqui embaixo por 1 e outra hora por menos 1, que é o máximo e o mínimo da função. Aqui vai dar 3 sobre 3, que vai dar 1. E aqui vai dar 3 sobre 1, que vai dar 3. Aí ele quer que você multiplique. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. Então, gabarito letra C. Essa aí foi igual ao McDonald's. Fast question. Fast food. Rápida. E agora, a última. A última questão dessa... A última. Então, uma última expressão para fazer questão número 15. Então, foram 15 questões aí, 1 hora e 20. Bom. Valores aí mais diretos, né? Essa aí tem valores mais diretos. Vamos lá. Seno de 30. Vamos fazer diretão, ó. Seno de 30, meio. Tangente de 225. A tangente de 225, ela é igual... Vamos botar aqui embaixo. A tangente de 225, ela é igual à tangente de 45. Tá?
E aí, no círculo trigonométrico, olha só. Tá aqui. Seno, cosseno. O eixo da tangente é esse aqui, ó. Azulzinho aqui do lado de fora. O 225, ele tá aqui no meio, ó. A tangente dele, ó. Ups. Tá aqui, ó. É igual a tangente de 45. Ela vale 1 positivo. Tá? Então, tangente de 45 é 1. Tangente de 225 é igual a 1. Tá? Então, na verdade, seno de 30 é meio. Tangente de 5 é 1. Sobre, aqui, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Cosseno de 90 aqui em cima, ó. Cosseno de 90 é 0. E o seno, e aí, cuidado. Menos o seno de menos 60. Ó. Vamos lá. Cadê a caneta? O 60, o menos 60, ele tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o menos 60. Então, quem é o seno de menos 60? É o seno de 60. Só que negativo. Está lá no quarto quadrante, ele pega o eixo Y lá embaixo. Então, ó, com calma aqui, muito sinal negativo. O seno de menos 60 é o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Como ele quer menos o seno de menos 60, ele quer esse negativo com um sinal trocado. Então ele quer mais raiz de 3 sobre 2. Fechou? Então vamos fazer essa conta aqui. Passar a régua, multiplica aqui e soma aqui em cima. A parte de cima vai dar 2 mais 1, 3 meios. E a parte de baixo nada que fazer. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Pega a primeira, 3 sobre 2. Multiplica pelo inverso da segunda, faz o corte e chega no 3 sobre raiz de 3. Não vai encontrar resposta porque precisa racionalizar. Vamos meter um racionalizex aqui na frente, ó, raiz de 3 com raiz de 3. Então, vou fechar aqui, isso aqui vai dar 3 raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3, 3. Corta 3 com 3, deu raiz de 3. Gabarito, letra D de dado, e fechamos aí com essa correção dessa listinha, com mais aí a implementação de coisas da UERJ, muita coisinha da UERJ aí, muita revisãozinha aí da parte de círculo trigonométrico, radiano, função, máximo e mínimo, ângulo em grau, ângulo em radiano, ângulo de lá, ângulo de cá, ângulo simétrico. Muito bom. Galera, é isso. Tá feito. Só estudar. Beijo.